Olá pessoal, eu sou Douglas Medeiros e nós iremos percorrer um caminho estudando a globalização da educação. Eu agradeço a oportunidade do Padre Eduardo e também toda a equipe do EAD da Século XXI. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão de curso de pedagogia, onde eu avaliei todo o cenário, todo o histórico de como era a educação na antiguidade e todo o processo de transformação no que a educação passou a ser nos dias atuais. Como nós podemos observar nesse slide, o ser humano é bem diferente dos animais. Este estudo foi desenvolvido pelo filósofo Aristóteles, que viveu entre os anos de 384 a.C., em Atenas, na Grécia, a 322 a.C. Nessa primeira aula, nós iremos falar a respeito da introdução histórica da educação, a causa material. O ser humano ele é bem diferente dos demais animais, porque o homem possui alma racional. E observando a natureza do homem, nós podemos constatar que o homem precisa ser educado. Se nós deixarmos um recém-nascido em qualquer lugar, ele não sobreviverá. Este cuidado é próprio do ser humano e é necessário para que ele se desenvolva. Então é preciso educação. Iremos analisar o significado etimológico da palavra educação. A palavra educação, ela vem do português educar, que por sua vez é originária do latim, educare, que é um derivado de ex, que significa fora ou exterior, e ducere, que tem o significado de guiar, instruir e conduzir. Ou seja, em latim, educação tem o significado de guiar para fora e pode ser entendido como uma condução do homem tanto ao mundo exterior quanto para fora de si mesmo. Através de uma análise simples, nós iremos constatar como era a educação na nossa civilização ocidental, considerando que ela se formou na fusão de três importantes povos, os hebreus, os gregos e os romanos, como nós podemos verificar aqui nesse slide, que é o fundamento da nossa cultura ocidental, a fé judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Fundamentando isso tudo, nós podemos verificar que na civilização hebraica, durante o exílio da Babilônia, as pessoas se reuniam para estudar as escrituras. Aquele que se destacava nos estudos, se sobressaindo aos demais, ele cativava as outras pessoas, fazendo com que todos quisessem aprender com ele. Por isso, se faziam dóceis para poderem ser educados. Aqui que surge a figura do rabino, que também se originou as primeiras academias teológicas. Tudo era oral, nada escrito. E nós vemos também que na civilização grega, o corpo humano ele era mais educado, visando justamente a necessidade de preparação para as guerras. E o termo pedagogo surgiu na civilização grega da palavra paidagogo, que significa preceptor, mestre, guia, aquele que conduz a pessoa. E era quem guiava justamente o aluno até o local de ensino e, metaforicamente, em direção ao saber. Normalmente, essa função era atribuída ao escravo. Mas com a estabilidade das guerras e todo o avanço da civilização, surgiu na Grécia o desenvolvimento da filosofia, que etimologicamente é uma composição também de duas palavras, philos e sofia, e uma é derivada de filia, que é a respeito do saber, da sabedoria, que os filósofos, por sua vez, interpretaram como aquele que ama e busca a sabedoria e tem amizade pelo conhecimento, pelo saber. O primeiro a dar esta definição foi Pitágoras. E nós podemos destacar alguns períodos e personagens importantes no desenvolvimento da educação grega.
No período pré-socrático, nós destacamos Tales de Mileto, que contemplou a natureza, que é a origem do mundo, origem do universo, partindo sempre de um olhar direto à natureza. Pitágoras fundou a primeira escola de filosofia. Os alunos entravam para ficar até o final da vida. Não era qualquer aluno admitido na escola de Pitágoras. Pitágoras fazia uma análise se a pessoa era virtuosa, se queria largar os seus vícios, avaliava também o comportamento do pretendente, o jeito que a pessoa era na sua essência, os seus interesses de estudo e o que ele amava. E depois submetia esse jovem a 5 anos de silêncio. Se ele fosse digno, poderia iniciar o aprendizado com Pitágoras, que trabalhava como fundamento a matemática, que era algo primordial na sua filosofia. Outro personagem importante foi Sócrates, que ensinava que as pessoas precisavam aprender livremente. E ele desenvolveu também os seus famosos diálogos de Sócrates. Ele enxergava o homem que ele era capaz de ter virtudes e que elas poderiam ser ensinadas. Por isso, nos seus diálogos, ele busca demonstrar as virtudes. Ele tinha uma relação íntima com cada um dos seus alunos. A sua técnica ficou conhecida como maiêutica, que usava para conhecer a verdade. E o filósofo Platão fundou uma escola na Grécia. E o seu sistema educacional está descrito no livro A República. Ele partiu do princípio que os governantes deveriam ser pessoas virtuosas. E ele identificou que existem pessoas com alma de ouro, ou seja, aquelas que possuem uma predisposição natural para amar a filosofia e que dedicariam a sua própria vida se aprofundando nesse estudo, sendo vocacionado e chamado para governar a cidade, que em grego é chamado polis. O pensador Aristóteles coroou a filosofia grega com a máxima: educar o homem não somente para sobreviver, mas para ele ser feliz e viver feliz. Ele dizia que a felicidade é alcançar o que a alma pode realizar na sua excelência, ou seja, a contemplação da verdade, fazendo com que o ser humano traga aquilo que tem de mais nobre de si. Em suma, educar corpo e alma. E ele não escreveu nenhum tratado de educação, porém os seus escritos fundamentam e direcionam o pensamento sobre o tema até os dias de hoje. A civilização romana manteve a educação grega, porém destacou a questão da retórica, que era mais importante para eles naquele momento. Os escravos eram aqueles que ensinavam as crianças a ler. E Roma desenvolveu bem o direito, mas não teve uma característica única de educação e manteve o ensino grega. Com o advento do cristianismo, falava-se em educação cristã. Porém, naquele momento, não existia escolas cristãs. A transmissão do conteúdo era feita de maneira hebraica. Quem sabia, transmitia. E a família era responsável por educar e formar na fé e também ensinar a doutrina. Até aquele período, o Império Romano, eles falavam a respeito da educação do corpo e da alma. E depois do cristianismo, surgiu o conceito de espírito, possibilitando a realização do homem na sua plenitude de dimensões. Não somente com o exercício das virtudes, mas com uma intimidade maior com Deus, na contemplação da verdade divina. Os alunos procuravam um mestre, não uma escola. E assim a educação permanecia em uma estrutura familiar. O mestre era um pai para o aluno. Como nós podemos aqui observar no slide, depois desse período surgiram as escolas monásticas e uma referência deste tempo foi o Hugo de São Vítor, pois as escolas monásticas iniciaram a partir do século IV,
tá? Os pais confiavam os seus filhos para serem educados pelos monges. No mosteiro havia a figura do abade, aquele que era como pai e ensinava os seus filhos, mantendo a educação em uma estrutura familiar. No século VI, as escolas pagãs caem com a crise do Império Romano, permanecendo apenas as escolas monásticas. Conforme a igreja ela ia se expandindo, foram surgindo as escolas rurais. E após esse período, é de extrema importância citar o Hugo de São Vítor, que em Paris, por volta de 1115, se estabeleceu no recém-fundado Mosteiro de São Vítor. Até a sua morte em 1141, ele foi o principal mestre da escola de São Vítor. Tornou-se prior do mosteiro em 1133, posição assumida até o fim da sua vida. Ele foi sucessor do Frei Guilherme de Champeaux, fundador da abadia de São Vítor. O Hugo, ele fez um trabalho pedagógico fantástico. Entre as suas várias obras, ele escreveu o Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, fundamentando todo o tripé da formação: pensamento, meditação e contemplação. Ele organizou esta metodologia de ensino, coroando na sua época a educação cristã. Devido à necessidade de expansão do conhecimento, foi estabelecida na Universidade de Paris uma licença para ensinar. E aqui nós podemos ver no slide o início de algumas universidades, tá? As 10 primeiras universidades que surgiram no mundo a partir desse momento. E através dessa licença para ensinar, qualquer pessoa que possuísse esse diploma estaria habilitado para abrir uma faculdade, desde que autorizado pelo bispo local. E conforme o tempo foi passando, surgiram várias faculdades. As 10 primeiras faculdades foram a Universidade de Bolonha, na Itália, como vocês podem observar aqui no slide, a Universidade de Paris, na França, em 1150, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1167, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1209, a Universidade de Salamanca, na Espanha, em 1218, e a Universidade de Pádua, na Itália, em 1222, a Universidade de Nápoles, na Itália, em 1224, e a Universidade de Toulouse, na França, em 1229, e a Universidade de Siena, na Itália, em 1240, e a Universidade de Valladolid, na Espanha, fundada em 1241. A partir disso, as pessoas deixaram de ensinar o tripé de Hugo de São Vítor: pensamento, meditação e contemplação. E porque não se fazia mais necessário buscar a excelência como era promovida na educação. Desde o tempo da civilização hebraica, buscava-se agora a universidade, pois só queriam apenas um diploma. E no século XIII iniciou o declínio da educação, pois as universidades viraram fábricas de diplomas. E em resposta a esta crise educacional, surgiu a educação humanística, com os jesuítas, que entraram no sistema universitário para ensinar, cumprindo a sua missão apostólica, pois davam a vida para fazer a diferença na vida dos alunos, por amor a Cristo e buscando a excelência naquilo que eles faziam. Chegando à Revolução Industrial, as máquinas geravam muito lucro. Os investidores precisavam de pessoas que desenvolvessem aquelas máquinas e outras pessoas que também operassem essas máquinas. Então, o ensino humanístico, que trabalhava o hebraico, o latim, a filosofia, foi deixado de lado. E ao invés dessa formação humana, o foco passou a ser ensinar matérias profissionalizantes.
E diante desta pressão, surgiram vários questionamentos contrários a esta abordagem reducionista do ser humano. E um deles foi o conhecido relatório de Yale, em 1828, que teve uma grande repercussão. Porém, com a Revolução Industrial, a educação passou por mais um declínio na busca da virtude. Não queriam mais realizar o homem, e sim obter mão de obra, que gerasse apenas lucro. A educação que antes visava realizar o homem em todas as suas dimensões, agora visa apenas formar trabalhadores. Muito obrigado por ter nos acompanhado e eu te espero na próxima aula, onde nós iremos falar a respeito de toda essa transformação na educação. Até lá!